Olá você, sejam muito bem-vindos a mais um programa Soluções Urgentes. Esse programa agora que está com uma roupagem nova, que agora nós trazemos as soluções para a área da construção civil, aonde nós estamos trazendo, veja bem gente, desde a elaboração do conceito de um projeto até a chave pronta de uma obra residencial, comercial, não importa. A gente vai trazer sempre algo de novo aqui, algo que realmente vai fazer sentido na vida de vocês. Porque esse programa ele é elaborado com todo amor e carinho para trazer sempre soluções urgentes para vocês. E pegando nessa leva que eu estou cada vez mais preparando e elaborando, o que trazemos para você, nós estamos, no programa passado nós trouxemos a T7, falando sobre os aquecedores, sobre a energia solar. Muito salutar, muito bacana, tem muita gente que mandou comentários, agradecendo e também dúvidas, porque a gente tem aqui um telefone, um WhatsApp, para que nós possamos assim estar compartilhando com vocês algumas dúvidas, caso vocês queiram tirar em determinado assunto que a gente vai tratar. E hoje nós trouxemos um convidado especial aqui também, que é o Fábio Souza, da Sandrin, que é a loja de imóveis planejados aqui em Cuiabá. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal que nos assiste. E você estava falando, me veio uma coisa na cabeça bem interessante, que, por exemplo, o que nós reparamos lá no nosso ramo? Que quando a pessoa vai construir, ela não está preparada para tantas situações, para tantos detalhes, né? Então, a questão da construção, ela não tem nada a ver com a questão financeira. E todo mundo acha isso. Exemplo, se você tiver um capital muito bem guardado para esse fim, você vai passar raiva, né? E esse seu programa, a gente percebe que você está trazendo as informações para que seja um preventivo, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Porque hoje, o que define o final de uma obra? Define as pessoas que vão se passar por ela. Exatamente. Não é verdade? Os fornecedores, os prestadores de serviço. E isso é uma coisa muito importante, que poucas pessoas se importam, não é? Programa passado, programa inaugural, eu falei, Fábio, que é o seguinte, existe uma nova tendência que eu estou trazendo agora, que é a educação do cliente. Como que eu falo isso? Porque a partir do momento que o profissional da área de arquitetura, que começa o projeto, a idealização de um sonho começa com um arquiteto. Isso para caso de edificações. Então, se a pessoa quer ali realizar o sonho da vida dela, em ter uma casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos, ou fazer aquele estabelecimento comercial dos sonhos dele, tudo começa aqui, no seu pensamento. Exato. Para que depois você possa materializar isso. Nada mais salutar do que lá, na fase inicial, no briefing com o cliente, que a gente vai trazer essa questão de o que ele realmente quer. A partir daí, colocar todas as etapas num planejamento. Então, esse planejamento ele é fundamental para que nós, todas as pessoas envolvidas, o cliente, o profissional, o fornecedor, o executor, todos comecem a falar a mesma linguagem. Para que daí sim ele não venha ter dores de cabeça. Então, não é o fator financeiro que determina o sucesso ou fracasso de uma obra, e sim a conduta de quem está fazendo aquilo, desde a elaboração até o momento final. Quando nós temos essa consciência, tudo flui numa obra. E é justamente isso, muito bem lembrado, Fábio, que você trouxe, que esse programa está aqui. Por isso eu estou selecionando as empresas, primeiro, que tenham comprometimento com o cliente, que são corretamente, na questão da ética, que trabalhamos assim, sem ter dor de cabeça, porque, gente, uma venda não é apenas você ir lá e vender para o cliente. A venda tem o antes, o durante e o depois. Muitas empresas, fica a dica para os empresários, muitas empresas, elas pecam no pós-venda, não dá assistência, não dá a devida atenção que o cliente merece. Mas isso é um assunto ainda que nós vamos tratar com o Fábio mais para frente ainda, porque ele tem um diferencial nesse aspecto.
Então, é essas empresas comprometidas com a qualidade da construção civil no nosso estado, na nossa cidade, que nós estamos trazendo essas empresas aqui, para que possam fluir dentro desse conceito de construção civil. E, Fábio, eu gostaria de saber com você, como é que surgiu a Sandrin? Como que foi o Fábio e a Sandrin? Conta aí para nós. Tem uma Fábio. história muito grande, mas eu vou tentar reduzi-la, né? Na verdade, a gente percebe que todo mundo que vai começar um negócio, as coisas menos prováveis são as que mais dão certo. Exemplo, eu nunca quis ser empresário. A nossa história, eu trabalhei, eu era responsável pela indústria Ortobon, colchões Ortobon. Trabalhei lá quase 13 anos, né? E aí, com a minha saída dessa indústria, apareceu a oportunidade de eu comprar uma loja de móveis planejados. E de início eu fiquei bem assustado, porque o intuito era que eu mantivesse uma renda, mas que eu deixasse a minha esposa conduzindo o negócio. Mas quando eu entrei dentro do negócio, eu entendi que é impossível uma loja de planejado não ter uma administração totalmente focada. É muito detalhe, né? Você está falando uma coisa aí que eu estava também pensando sobre ela, que se você vai comprar o seu sapato, esse seu sapato bonito aí, você vai chegar na loja, você vai perguntar quanto que é o preço e você vai levar, você vai provar. Se tiver tudo certo, a história se encerra ali. Uma vez ou outra pode ser que dá problema na sola, mas é pouco provável, né? O meu item, o item que você trabalha, que nós mexemos com a expectativa das pessoas, é algo que a pessoa não vai levar, ela vai acreditar naquilo que você está propondo, não é verdade? Então, assim, respondendo a sua pergunta, que é a história da Sandrin. Então, nós compramos uma loja muito grande aqui em Cuiabá, ela ficava em frente ao Hotel de Ville. Nós ficamos ali 8 para 9 anos, né? Com muito trabalho, nós tivemos uma história muito legal. Nós atendemos, naquele ponto, mais de 1000 famílias. Nossa. Então, para você que nos assiste, sabe que o valor agregado do planejado não é tão baixo. E para você atender 1000 famílias não é pouco negócio. E nós ficamos muito conhecidos nesse meio industrial, na verdade. Então, hoje, a Sandrin não é um sobrenome meu, eu até falo isso porque muitas pessoas falam, ó, Sandrinho, né? A pessoa que não te conhece, ô Sandro, e não é. O meu nome é Fábio Souza e a Sandrin é uma indústria. É uma indústria que tem 50 anos de mercado, tá? É uma indústria extremamente correta e séria. É do Sul, Fábio? É do Sul. Na verdade, para quem conhece Bento Gonçalves, a composição daquela cidade funciona assim. O lado direito é o Vale do Vinhedos e o lado esquerdo são as indústrias, né? Então, o lado esquerdo tem 90% das marcas se encontra naquele local, tá? E a nossa indústria faz parte desse meio. Eu acredito que há muitos anos atrás deve ter tido algum incentivo fiscal, né? Porque não é tão comum o mesmo lugar concentrar tanta indústria. Tanta indústria. E, na verdade, normalmente, o empresário ele escolhe a marca, né? Você está no meio há muito tempo. Mas o meu foi um pouco contrário, porque eu fui escolhido pela indústria Sandrin. Olha só. Há muitos anos atrás, eles ficaram sabendo do nosso nome, do nosso trabalho, né? Nós não somos melhor que ninguém, mas nós conduzimos a coisa da maneira que é para ser conduzida. Eu, Fábio, eu abro a minha empresa, eu fecho a minha empresa, eu conduzo os negócios, eu mexo em toda a parte administrativa, então, por isso que ainda a gente está sobrevivendo, né? A gente está aberto. Então, a família Sandrin ficou sabendo do nosso nome e começaram a nos visitar em 2012, mais ou menos. Mas eu era muito fiel a outra marca, e eu nunca pensei em sair daquela marca. Mas um dia eles me mandaram uma passagem para que eu fosse visitar a indústria com a minha família. Eu achei aquilo interessante. E eu fui muito surpreendido com a questão pessoal, né? Que a família Sandrin, eles são muito bacana. Eles são muito humildes. Nos acolheram de uma forma muito legal, né? E nós começamos a nos sentir muito bem. Bom, resumindo, eu saí de lá, era numa quinta para sexta-feira, eu saí de lá com o contrato batido, né? Eu não esperava ir para lá para fechar esse negócio. E eu posso dizer para você com todas as letras, para você que me assiste, para você que nos assiste, eu sou apaixonado pela Sandrin. Por que eu sou apaixonado? Fato não há argumentos, né? Que levou você lá, quer dizer, vamos ver. Quer dizer, você viu Isso. e aí se apaixonou. Eu me apaixonei, primeiro que
eu não sou muito bom tecnicamente falando, eu sou um vendedor, né? Eu sou empresário vendedor. Mas quando eu entrei dentro da Sandrin, eu descobri o que é uma empresa extremamente organizada. Primeiro que você não vê uma sujeira no chão. Segundo que eles são vários irmãos, né? E o rapaz que toma conta do pátio fabril é um dos irmãos. Então ele está lá o tempo todo, tendo ideia. Você faz uma solicitação para ele, ele ouve e coloca em prática. Se não tiver cabimento, ele vai te dar um retorno. Então hoje a nossa indústria, eu acredito que ela é uma das mais modernas do Brasil e uma das mais modernas do mundo. Então, pois bem, em 2016 nós mudamos de marca, fomos para a Sandrin. E eu, como disse no começo, não sou muito bom tecnicamente, mas quando eu entrei no mundo Sandrin, eu comecei a me encantar pela questão de ser muito moderna, pela questão de se atentar muito com o lado humano, né? Pela questão de todos os funcionários que trabalham na indústria, são antiquíssimos. Lá o funcionário mais novo tem, sei lá, 20 anos. Então isso me chamou muita atenção, né? E aí eu mudei desse prédio que eu citei no início, que é em frente ao Hotel de Ville Isaac Povas, e nós procuramos um prédio em outro local. E é hoje esse nós onde estamos está? no Santa Rosa. A primeira Sandrinha é lá mesmo, onde você está hoje? A primeira, sim. Ah, tá. Então, quando nós fomos lá para o Santa Rosa, eu sempre gostei muito daquela região e tinha-se o ideal de que logo ia ter o shopping estação, né? Sim. E eu pensei, eu tenho que estar perto desse ambiente. E lá é muito tranquilo, né? Então, assim, nós iniciamos esse trabalho, eu acredito que nós já atendemos aí, para atender pouco, umas 400 famílias. Nós estamos falando de 2016 para cá, são 4 anos, né? E a gente acompanha o cliente. Na verdade, a nossa filosofia é fazer amigos, né? É óbvio que nós queremos vender, é óbvio que nós queremos resultado. E com tão pouco tempo, nós temos a satisfação de dizer que a loja hoje que mais opera dentro da indústria é a de Cuiabá. Então, Cuiabá é muito bom. Você vê que nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Rio de Janeiro, nós estamos falando de Brasília, Os e grandes polos, Cuiabá, né? que é uma população que proporcionalmente falando não é tão grande, nós estamos em primeiro lugar, Olha aí. né? Mas muito trabalho, né? A gente desenvolve um trabalho com amor. Então, quando eu entrei no ramo de planejado, que eu não entrei para ficar, eu acabei ficando e acabei me apaixonando, né? Eu amo vender. Eu sou apaixonado em vender. E eu tenho uma equipe muito eficiente nas questões técnicas, né? Os nossos projetistas são muito capacitados. Eu tenho um rapaz que está comigo há 13 anos. E ele chega a encantar o quão bom ele é na questão e no quesito de fazer projeto. Então, assim, a nossa história é uma história de muito trabalho. Eu não tenho vergonha de dizer que quando eu cheguei em Cuiabá, eu cheguei aqui sem emprego, cheguei aqui com R$ 60 no bolso, né? E eu não pedia nada, eu pedi uma oportunidade. A primeira oportunidade, já te disse que eu trabalhei naquela indústria muito grande. E depois me veio esse grande presente que eu comprei essa loja, e hoje é o que sustenta a minha família. E o nosso trabalho é muito... O que nós aprendemos? Que hoje o consumidor ele é extremamente capacitado e inteligente. Nós temos situação lá que às vezes o consumidor ele sabe mais que você. Sabe? Hoje nós temos essa questão da informação à nossa mão, né? Hoje no celular, no smartphone, a gente tem ali, quer perguntar, quer tirar dúvida de alguma coisa, tá ali, a gente já conhece. O consumidor, quando ele já chega num estabelecimento, isso é para qualquer tipo de produto, gente. Ele sabe, às vezes, até mais que o vendedor, porque ele consome aquelas informações para ele não errar. Então, quanto mais tempo eu chegar ali tendo a informação, a compra dele é certeira, ele demora mais para analisar o produto e ver aonde que está o menor preço, de repente, porque o que eu falo para os meus clientes? Nunca vai comprar qualquer coisa analisando os dois fatores, preço e qualidade. Primeiro, só analisando o preço, depois vai para a qualidade. Isso você vai ter dor de cabeça, com certeza. Isso é fato. Eu tenho 2 décadas de profissão, e eu sei como que é isso no mercado, já vi muitos clientes aí arrependerem depois, porque, gente, quando você vai
trazer para você, para a realidade, que é a sua casa, é o seu mundo, que você está ali, que você quer construir. E aí você começa a botar situações que vão comprometer esse seu sonho de tornar um pesadelo, então eu já alerto o cliente. Falo, gente, nós temos dois fatores que influenciam, que é a qualidade e o preço. O que eu falo para eles? Em qualquer etapa da obra, primeiro, qualidade, depois o preço. Porque você vai estar analisando o item fundamental que é a qualidade. E as empresas que prezam pela qualidade estão até hoje no mercado, Fábio. E a sua empresa é uma delas. Mas você sabe que as empresas que priorizam mais a questão de ter uma comunicação clara são as que mais estão dando certo. A abertura do seu programa é Depeche Mode, entrega a idade. Aí você acabou de falar das 2 décadas, né? Exato. Que nós somos da mesma geração. E nós aprendemos que quem era bom? O cara vendedor, o cara que dá nó em pingo d'água. Você reparou que esse cara está sendo extinto do mercado? Exatamente. Agora, quem que está vendendo? Quem fala a verdade. Não engana o cliente. Você quer ver um exemplo legal? Quando o cara chega até a minha empresa, ele já me conhece. Ele já sabe meu nome, já sabe da minha modulação, já sabe praticamente do meu preço, né? Então, ele me escolhe. É só para concretizar. Na verdade, ele me escolhe e antes dele chegar até a minha empresa, ele já fez toda a análise. Agora, o mais interessante é, convenhamos, se a minha empresa não for uma empresa séria, eu não posso ficar postando vídeo de que eu sou um cara honesto, de que meu produto é bom, de que nós não temos problema. É óbvio que quando você mexe com a questão de expectativa, nós já falamos um pouco sobre isso, nós não sabemos, eu não sei o que se passa na sua cabeça. Se eu fizer um ideal de um projeto, de um móvel aqui na minha frente, eu não sei, eu vou estar falando, eu vou estar idealizando algo e você vai estar idealizando outra. E olha que você é um cara extremamente capacitado, que você é um arquiteto, né? Então, essa questão pode deixar algumas brechas. Porém, o que prevalece a tudo isso? É o bom senso. Talvez eu tive uma expectativa, você teve outra, mas quando ambas as partes ela tem a mesma intenção, que é fazer o que é certo, você pode reivindicar com honestidade, porque hoje tem um consumidor também que ele quer reivindicar algo que não é de direito dele. Tem. Né? Então, eu tenho certeza que o seu portfólio, a sua história de arquiteto ou de qualquer coisa que você tenha feito na sua vida, você pegou pessoas que entrou para se aproveitar de alguma forma, não é? Mas mesmo esse que entra para se aproveitar, você consegue, de alguma forma, conseguir ficar livre dele. Né? Livre na questão assim, de não ter problema com as pessoas. Exatamente. Não é verdade? Então, nosso trabalho é um trabalho muito simples, não tem grandes segredos. Né? Hoje, eu posso dizer para você que, conhecendo a minha indústria, a nossa empresa da maneira que eu estou conhecendo, nós não deixamos a desejar para nenhuma marca. E nós somos bons de negócio. Então, o que tem até uma foto que eu mandei para você, eu não sei se vocês vão passar ou na TV e tal, que tem os nossos funcionários. Né? Aqueles homens, se puder passar em algum Produção, momento... pode colocar aquela dos funcionários. Quando der, não tem problema, tá? Ah lá. Então, esses homens aí que vocês estão vendo, cada um deles foram ensinados e com autonomia para resolver toda e qualquer questão com o cliente. Tem um senhor ali, um magrinho, um meio carequinha, ele se chama Kleber. Esse senhor está com 64 anos, ele está comigo há um bom tempo. E essa pessoa tem mais autonomia do que eu na parte que ele é responsável. Então, as coisas fluem. Se tiver algum problema na casa do cliente, ele vai ter autonomia para chegar e resolver. Isso faz toda a diferença. Você trabalha com sistema de autogerenciáveis. Totalmente, eu acredito nisso. Porque o outro trabalho que eu desenvolvo também é com empresas. E duas coisas que eu falo para as empresas: inovação e autogerenciáveis. Correto. Por quê? Se você traz aquela muleta para o funcionário que ele depende de algo para solucionar, ele sempre fica amarrado, ele não desenvolve. A partir do momento que você dá autonomia para ele, que você chega ali, mostra para ele, ó, funciona dessa maneira, você pode chegar até aqui, tudo, a engrenagem do processo gira com maestria.
E aí você tem um resultado de produtividade, de qualidade e de excelentes resultados. Mas eu acredito muito na linhagem de você deixar as pessoas, deixar sair dela aquilo que ela sabe de melhor. Exemplo, Exatamente. aqueles homens que estavam aparecendo ali, eles têm coisa que eu não tenho. Não adianta, eu posso ser o proprietário, mas tem coisas que eu não sei fazer. E quando você olha para um funcionário seu e fala assim, cara, eu acredito no seu trabalho, eu sei que você é muito bom no que você faz, eu sei que você vai chegar cedo, cara, como que automaticamente a pessoa faz aquilo? Mas todo patrão que fica sempre dando aquele ar de que está desconfiado do que ele está trabalhando, está fazendo algo bom, ele vai ficar sendo segurado, vamos dizer assim, Ele né? não vai estar usando todo o seu potencial. É Exato. o que a gente chama isso daí de a pessoa estar totalmente sendo controlada e não sendo otimizada naquilo que ele é e sabe fazer. Gente, a gente vai para um rápido intervalo comercial. O papo tá bom, o papo tá assim, fluindo. E fique conosco, hoje tem momento desafio, para quem quer participar, para estar ganhando o nosso chá perfeito no momento desafio, tem que ficar conosco até o nosso final, que ainda mais tem mais 2 blocos pela frente. E assim, gente, é só o começo. Fique conosco que rapidinho a gente volta, depois do comercial, com mais Fábio Souza com a Sandrin. Isso é o que estamos combatendo. E isso é o que queremos conservar. Assim, protegemos nosso estado e nossos empregos. Mato Grosso está monitorando, via satélite e em tempo real, 100% do seu território, detectando a partir de 1 hectare qualquer tipo de desmate. Em parceria com o governo federal, estamos realizando a maior operação já vista no estado. Aqui é desmatamento ilegal zero. Governo de Mato Grosso. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. E hoje, nessa nova roupagem nossa, falando sobre as soluções na área da construção civil, nós temos o nosso entrevistado de hoje, nosso convidado,
o Fábio Souza da Sandrin, dos Móveis Planejados. E aí nós começamos o primeiro bloco, ele falando, contando um pouco da história da Sandrin. E agora, dando sequência, a gente vai saber um pouco mais agora sobre a questão de como a Sandrin está no mercado. Que público que ela está atendendo? Fala um pouco para nós, Fábio. Excelente pergunta. Aliás, é uma das perguntas que eu mais gosto de responder, né? Nós atendemos todos os públicos, mas o que combina mais com o nosso produto? Hoje nós temos um diferencial legal, que nós conseguimos atender a classe AA, né? Nós conseguimos AB, mas o interessante é que tudo que você... Porque planejado é um item que não é igual a um carro. O planejado você consegue, dentro do seu projeto, viabilizar algo mais econômico também, né? Então, é a questão de você elaborar um projeto mais econômico. E hoje, pela qualidade que nós temos, alguns diferenciais nossos, que eu posso dizer para você, 25 milímetros, que é o mais espesso do mercado. Sim. 25 milímetros, pessoal, é aquele que é mais grossinho, tá? Isso nunca vai acontecer da prateleira ficar fazendo aquela barriga. A questão do editável. Hoje, 90% das marcas, elas são de 10 em 10 a modulação. Exemplo, módulos de 70, 80, 90, isso é uma realidade no planejado. Certo. Agora, o nosso, se você precisar fazer um módulo de 73,7, nós conseguimos fazer. Isso melhora muito a qualidade, por quê? Porque quando a gente trata da questão de 10 em 10, ou você tem que comprar maior e cortar, ou menor e fazer um fechamento, né? Então, essa questão da modulação ela é bem flexível. Totalmente, ela é 100% flexível. Então, isso favorece muito dos projetos. O porquê que eu preciso frisar sobre isso. Quando ele é editável e nós não precisamos cortar a lâmina, a qualidade fica melhor. Porque você que nos assiste, a modulação, aquela placa que tem aquela fita, ela solta quando ela é feita manualmente. O da indústria não solta. Por que não solta? Porque a cola que nós utilizamos, ela é uma cola, inclusive, registrada por nós. Se você pegar um balde d'água, colocar aqui na nossa frente, pegar uma pedra, colocar em cima de um pedaço de madeira e deixar 30 dias, não entra água. Agora, o porquê que você não pode jorrar a água no móvel? Porque onde tem móvel vai ter o parafuso que vai colocar o puxador, a dobradiça. Já isso, a água é cria terrível, né? as fissuras para estar penetrando a água. Exato. Agora, se não fosse isso, poderia deixar debaixo da chuva, né? Então, as cores exclusivas, hoje as nossas cores ela agrada muito, inclusive o meio dos arquitetos. Por que agrada? Porque todas as nossas cores são tendências de mercado. Nós temos pessoas que viajam para Milão, que vai para a Casa Cor onde ela tem, e pega todas as tendências e traz para nós, né? Daqui a pouco nós vamos ver a respeito podemos até passar o legal, vídeo. Legal. Produção, passa um vídeo aí de uma sala que por favor. Então, isso. Se vocês repararem nesse painel, ele é totalmente editável porque o prédio onde é a nossa loja não é um prédio novo. Então, se você olhar aí, ó, é totalmente perfeito. As lâminas, os acabamentos, e somente sendo editável para que dê certo esse resultado. Falta esse vídeo para nós, gente, por favor. E olha só. Nós temos o Muxarabe também. Você colocou ele também, sim, né, Fábio? Sim. Então, tudo que vocês estão vendo ali é de total qualidade, tanto no quesito das lâminas, quanto no quesito dos puxadores. Aquelas gavetas ali embaixo, ó, aquela cinza, certo. Aquelas gavetas ela tem aquela corrediça escondida, certo. que é da marca Blum, que hoje é referência sobre qualidade no mercado, né? Então, tudo que você precisar relativo a móveis planejados, nós teremos. E isso é uma coisa muito importante de se dizer. O que nós fazemos de móveis? O que for madeira, nós fazemos. Nós fazemos corporativo dos escritórios, nós fazemos residência no geral, né? Hoje, se a gente pegar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, né? O que vocês atendem mais? Qual a porcentagem, né? O comercial e o residencial? É bem mais o residencial, né, Fábio? O planejado em si, ele já tem essa tendência porque tem muito mais residência, né? Mas todo e qualquer projeto que precisa de madeira, nós fazemos.
Hoje eu diria que estaria em torno de 80 a 20, 80 a mas não 20. porque são menos escritórios, é porque que na verdade automaticamente é menos mais, mesmo. é mais Né? residência Isso, mesmo. hoje todo mundo tem uma residência, mas nem todo mundo tem um escritório. É. Né? E outra coisa também, sobre essa questão que a gente tinha comentado no bloco anterior, a questão da garantia. Como que funciona hoje a Sandrin no mercado? Porque assim, é que eu falei, a venda em si, para ela ter, para a empresa fidelizar o cliente, nós temos o antes, o durante e o depois. Principalmente no depois, no pós-venda, é que é onde a empresa ela se diferencia das outras. Exato. E o que a Sandrin tem a nos oferecer, Fábio? Bom, eu posso até dizer algo que aconteceu hoje comigo, né? Eu tenho o hábito, vai fazer uns 20 anos, que eu guardo, desde que o celular começou a ter essa capacidade de você colocar mais números, né? Porque você lembra antigamente, né? Depeche Mode, Não vai entregar a nossa 22 idade séculos, não, e Fábio. agora a questão do celular, né? Exato. Mas hoje nós temos a questão que é infinito. Então, sei lá, 15 anos, vamos dizer assim, de 15 a 20 anos, que eu guardo o telefone de todo mundo que entra na minha empresa. E hoje, especificamente, chegou uma mensagem no WhatsApp de um rapaz falando assim, Fábio, você se lembra de mim? Na hora eu me lembrei e já mandei, eu estava no trânsito, mandei um áudio. Claro que eu lembro, como que está a sua família? Falei o nome do filho dele, e isso faz muito tempo que ele comprou. Aí ele, não, cara, que aconteceu um negócio aqui no meu apartamento, eu estou desesperado, uma coisa que para nós é muito simples, para ele pode ser complicado. Aí eu falei, cara, estou mandando o pessoal para ir na sua casa agora. Eu não trabalho mais com essa indústria, mas você é um cliente especial e eu estou mandando. Eu até mostraria para você os elogios que ele mandou no meu WhatsApp essa tarde. Ele falou, cara, eu estou impressionado. Olha que interessante. Você lembrou de mim e você não perguntou se eu tenho garantia ainda, se eu não tenho, né? Voltando àquilo que eu te falei, para mim, você como gente é muito mais importante do que com o meu cliente. Se nós não amarmos as pessoas, nós não conseguimos resultado. Porque a maior parte das pessoas começam a ver as outras apenas como números. Exato, isso é uma tendência geral. E né? aí, o que acontece? Aquelas empresas que estão se destacando hoje, é aquilo que você falou, eu não tenho clientes, eu tenho amigos. Exato. Porque a relação, ela começa a ter um nível muito maior que acaba o cliente, ele apaixonando pela marca ou pelo profissional, que ali está fazendo o quê? Somando com ele. Muito difícil hoje, em toda essa trajetória da minha carreira, muitas empresas na área de planejados eram tidas assim como aquelas... Ovelha negra. Porque enrolavam a questão, extrapolavam o prazo, né? Marcava lá para 60 dias e aí já passavam-se 90, 120 dias e aí um transtorno para a vida do cliente. Mas pegando o seu gancho, você sabe que o cliente ele consegue até assimilar o atraso. Convenhamos, é igual a analogia que eu fiz do seu sapato, né? Você vai pegar e vai levá-lo. O planejado não é assim. O planejado ele depende de muitos quesitos. Um deles é a questão da casa estar pronta. O que é muito comum. Às vezes a pessoa está num estado de estresse tão grande, construindo a casa dele, e eu sou o último. Então toda a frustração, toda a raiva que às vezes ele não pode... Já está acumulado. Já está acumulado, mas às vezes eu sou empresa, né? Eu tenho CNPJ, eu tenho um local, mas nem sempre na construção da casa dele ele vai lidar com pessoas que têm. Então aí às vezes até pensa em entrar na justiça e não consegue porque é pessoa física. Mas chega no final, que são os móveis planejados, que diga-se de passagem é a cereja do bolo, né? E é onde a pessoa está totalmente né? alterada. E o que acontece também? Como que funciona planejado? Para dar tudo certo, você precisa entrar na casa da pessoa e não ter mais nenhum prestador de serviço. Porque se eu for instalar os móveis, vai ter o rapaz lixando o gesso, vai ter o rapaz pintando a parede, vai ter alguém arrumando a torneira, e tudo isso são pessoas que podem subir em cima do móvel, são pessoas que podem cair um martelo. E vai fazer isso. E acontece, vão fazer tá? Isso. Fazem. Agora, como que você acha que a gente lida do cliente falar assim, não, mas a minha casa está pronta, você precisa instalar. Aí você vai falar assim, não, eu só vou instalar quando sair todos os prestadores de serviço. Fala assim, não, cara, eu não quero, eu não posso esperar.
porque a obra já está demorada, ele já está alterado, e nós temos que, com muito jeito, entrar na casa dele, manter a qualidade do produto da instalação e não deixar ele, sei lá, chateado por o fato da gente não ter ido, né? Aí, Fábio, a gente entra naquilo que a gente conversou agora há pouco, planejamento. Quando há planejamento, muito pouco provável vai acontecer isso. Lógico, por mais que às vezes que nós tenhamos planejamento, não vai ser aquela coisa 100%. Às vezes há uma variação, porque a gente não imaginava que ia ter essa questão da pandemia. Exato. A gente não imaginava lá atrás que nós teríamos uma greve dos caminhoneiros. E nosso transporte todo é feito o quê? Por rodovias. Nós não temos ferrovias aqui para Cuiabá, para vir de lá do sul. Então, o que acontece? Imprevistos vão surgir. Mas esses imprevistos, quando surgem, eles não são tão impactantes para que possa desestruturar, porque nós estamos numa margem ali aceitável. O que não dá, que eu estava falando aquela hora, é a questão do cliente estar ali, o lojista passar para ele um prazo, que aquele prazo, talvez ele até poderia cumprir, mas se a pessoa, quantas vezes eu tive na experiência de nós chegávamos numa loja tal e a pessoa queria comprar lá, pela qualidade, credibilidade. E aí o próprio lojista falava, eu não vou te atender, conseguir te atender nesse prazo. Perfeito. E esse aí é a melhor coisa, que é a transparência que você tem. Por exemplo, chega lá, Fábio, eu tenho esses móveis para compor esse espaço e eu preciso de quanto tempo que eu preciso para ter lá. Aí você vai falar bem assim, eu consigo fazer isso aqui em 90 dias. Te serve? Aí eu vou falar, ó, vai extrapolar meu prazo. Aí o que eu vou falar? Não, eu espero você. Por quê? Você está me dando uma credibilidade que vai ser, que eu posso confiar em você, que vai ser daqueles 90 dias. Aí entra uma outra história de você sempre dar um prazo a mais e surpreender o cliente, do que você fazer o inverso. Mas você sabe que é muito pertinente a sua conversa, mas o que acontece com a nossa essência do brasileiro? Nós somos brasileiros, então nós podemos falar. Nós gostamos de ser enganados. É uma questão assim que está intrínseco do brasileiro. Então, o cara está vendo. Teve um fato, vai fazer uns 2 anos, que me chamou muito a atenção. A pessoa estava vendo o projeto comigo, extremamente negociante, negociou o prazo, os valores, e na hora de concluir ele não vinha, e eu perguntei, mas por que você não vem? E a resposta dele foi assim, olha, eu estou vendo na loja tal, que é uma loja que sempre o valor é bem mais alto que o meu, e eles vão me entregar com 15 dias. Agora, como que eu vou poder falar de uma empresa que não me pertence? Então eu fiquei quieto. Mas foi coisa de, sei lá, 10 dias a pessoa voltou. Rapaz, você acredita que essa loja ela não existe mais? Então, assim, esse cliente ainda teve sorte. Mas convenhamos, se alguém vir te oferecer um carro que custa 10 por 5, alguma coisa errada tem. Mas quando o brasileiro vai perceber que ele vai ter proveito de algo, ele gosta. Ele quer ter o jeitinho brasileiro, e depois, né? Se faz de vítima, dizendo para a família inteira, mas eu comprei na loja tal, e atrasaram, e não sei o quê. Se a pessoa fizer tudo certo, desde a parte dela também, ela não vai correr esse risco, né? Tem uma frase que eu gosto de usar muito. Só lobos caem em armadilhas de lobo. Então, o que você vibra com você, que isso é muito importante, a forma que você age, vibra com você, você atrai aquilo para você. Então, muitas das vezes, não é que o brasileiro gosta de se sentir enganado, é que ele atrai aquilo que ele emana. Então, às vezes, ele quer, sabe aquele jeitinho brasileiro, querer tirar vantagem em tudo? Isso é péssimo. Péssimo. E aí, o que acontece? Por isso que eu falo, em matéria de construção civil, gente, lógico, se a gente conseguir um produto de qualidade com menor preço, é o sonho. É isso que a gente tem que lutar, pesquisar, sabe? Analisar as empresas para que possam chegar nesse fator aí, ó, qualidade com preço em conta. Mas a qualidade em primeiro lugar, não o contrário. E quando você fala assim, eu começo a refletir, eu tenho esse hábito, né? Que relativo ao que você diz, a minha cabeça não para. E eu me lembrei antes do inventor da Apple, Steve Jobs, né? Ele estava, se eu não me engano, foi o iPhone 5.
Foi o iPhone. Não, o 4, era o 3, que era aquele redondinho, É. aí depois ele inventou o 4, que era o quadradinho. E ele estava num programa de TV e alguém mandou uma mensagem para esse programa reclamando que um botão de cima, você sem querer encostava e desligava, e estava reclamando muito desse botão. E a postura dele eu achei interessante, que eu estava assistindo esse programa. E na hora ele falou assim, ó, faz o seguinte, consumidor, você pode ligar no telefone tal, que nós vamos devolver o dinheiro e te peço desculpas. Mas para chegar nesse botão, foi feita uma análise. Ele tinha tanta certeza do produto dele, que ele não ficou com medo de falar. Inclusive, quem nos assiste, no mundo inteiro, aonde estiver me assistindo, quem estiver insatisfeito, nós vamos devolver o dinheiro. Você sabe quantos celulares foram devolvidos? Nenhum. Então, aqui nesse momento, a gente falando sobre a minha empresa, né? As pessoas ficam assim, será que essa empresa é séria? Será que essa empresa realmente ela é o que o Fábio está dizendo? E eu posso aqui tranquilamente dizer assim, hoje não tem ninguém para reclamar de falar que nós não damos retorno, né? Isso é uma satisfação. Se você já foi algumas vezes na nossa empresa, você já foi tomar café, você já foi lá conversar algum assunto comigo, e eu quero te lembrar, se você já encontrou alguém satisfeito, falando alto, o telefone tocando, mas para chegar naquele ponto é muito difícil. Né? É uma história sendo construída, né? É uma história longa de muito trabalho. Para a produção, Fábio, passar aquele vídeo da empresa. Produção, coloca aquele vídeo da empresa para nós, por favor. Para que as pessoas possam... Essa é a nossa loja, ela encontra-se no Santa Rosa. Quando você passar da Miguel Sutil, sentido a Antártica, você vai ver do lado esquerdo, nós somos vizinhos do Açougue 154, estamos aí, vai fazer 4 anos, né? Temos estacionamento nos fundos. Se vocês repararem nessas imagens, simples, mas são, olha o fitamento. Somente quem entende muito bem da parte técnica para entender que esse fitamento ele é perfeito. Ele não tem uma imperfeição. Ali são as cores que nós temos, né? Esse fitamento dessa cabeceira, ele é perfeito porque esse prédio, como eu já disse, ele não é um prédio novo. Então, esse closet, por exemplo, ele quer os 25 centímetros, que tanto eu falo de espessura, e é um argumento que eu tenho que usufruir dele, por quê? Porque hoje é um baita no diferencial, né? São pouquíssimas as marcas que fazem o móvel com 25 centímetros de espessura. Esse quarto é o quarto da moça, eu já fiz pelo menos uns 20 quartos baseado nessa cor, que a pessoa vai, ela gosta, né? Essa é a nossa sala de apresentação, naquela tela ali a pessoa vai ver o projeto dela quando nós elaboramos. Essa é a minha sala, né? Sala da diretoria. Aí que a gente tenta fechar os negócios. Aí que nós fazemos o final, que é fechar o negócio com o cliente, deixar ele extremamente satisfeito. Essa é a nossa cozinha, que já sofreu uma grande mudança, né? Porém, dá para a gente ter uma noção do fitamento dela. As pedras, né? Os acabamentos. É claro que na tela tudo pode mostrar, mas pessoalmente vocês conseguem ver que de fato... Aí é vidro, tá? Então, esse home não é mais naquele local, ele foi mudado. E é isso, essa é a nossa empresa, essa é a nossa história, esse é o nosso trabalho de muita seriedade, né? A Sandrinha é a única indústria de móveis planejados que colocou o sobrenome, sabia disso, Lindomar? Não. É a única indústria de planejado que colocou, porque a Sandrinha é uma família, né? É o sobrenome de uma família. Sobrenome. Então, você já imaginou se essa empresa não dá certo? Era o nome A dele. responsabilidade é muito maior. Né? Fábio, já que ninguém não, como a imagem pela tela não é aquela coisa de ao vivo, você já pode fazer o convite aí para todos aí lá, tomar um café com você. Vão lá sem compromisso, tomar um café conosco, vai ser um grande prazer elaborar seu projeto e fazer um grande negócio. Exatamente. Gente, é o seguinte, desde quando nós começamos esse programa falando sobre planejados, de novo, eu vou ressaltar isso porque quanto mais a gente falar, melhor é para você, consumidor, para você que está pensando em construir, para você que está pensando em reformar, para você que está pensando em construir sua casa ou o seu comércio, de qualquer tipo que seja, pense bem antes de começar a sua obra. Não é apenas,
eu tenho o terreno, eu já vou contratar o arquiteto e já vou começar a construir. Cautela, gente. Você está idealizando um sonho. Para que esse sonho possa ser idealizado, começa tudo com planejamento. Até na contratação do seu profissional, do arquiteto. Escolha para que você possa ter o profissional que vá somar com você, que vá viver o sonho que você está sonhando e aí trazer ele para a realidade, para a materialização. Quando vocês fizerem isso, começar a ter esse tipo de consciência, vocês vão evitar muito de ter dor de cabeça. E aí todo mundo vai ganhar, porque não vão ter empecilhos entre o começar, o durante e o pós-obra. Isso que é o que eu estou tentando trazer aqui, um novo conceito de uma obra bem planejada, uma obra segura e uma obra realizada. O sonho se tornando realidade, não o sonho se tornando pesadelo. Eu queria pedir para o Fábio agora as considerações finais dele, para que ele possa aí trabalhar aí esses minutinhos para vocês, telespectadores. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Lindomar é uma pessoa muito querida, muito educado. Obrigado, Fábio. E quero dizer que na verdade, não existe a receita do bolo, mas nós estamos falando de imóveis planejados. Mas se você tem uma padaria, se você tem um outro tipo de comércio, seja lá qual for, né? Trabalhe com amor. E, na verdade, nós temos que ser satisfeitos com aquilo que Deus nos colocou. A posição que você está nessa cadeira, ela tem que ser honrada. A posição que Deus me colocou dentro daquela empresa, ela tem que ser honrada. E quando você começa a olhar o seu concorrente, ou propriamente um amigo, e você não é satisfeito com aquilo que você tem grande chance de não dar certo, né? Então, o segredo é você amar o que você faz e você agradecer a Deus por aquilo que você tem, né? Agradecer a Deus pela sua vida, pela sua saúde. Eu posso falar só uma analogiazinha de 1 minuto, né? Essa semana eu assisti um vídeo que mexeu comigo de uma forma tão grande e muito simples. Aparece o videozinho de um menino morador de rua, ele chega com os 2 teninhos dele assim, todo cortado, né? E os menininhos começando a rir daquele tênis dele. Aí ele fica muito frustrado, ele fica chateado e vai para outro lado, só que é uma praça muito bonita, eu acredito que deve ser na Inglaterra. Aí ele senta num banco de uma praça e tem um menininho loirinho, coisa mais bonitinha, um menininho, que aquele povo é um povo bonito, né? E ele está sentadinho assim, quietinho, e esse menino que é morador de rua, olha para os pés dele e vê 2 tênis muito bonitos. Aí ele olha aquele tênis assim e tem aquela vontade de ter aquele tênis e olha para o pezinho dele, só que esse menino riquinho, ele começa a dar tchau e o outro morador de rua não deu bola. E esse morador de rua pegou, saiu e foi atrás de uma árvore e começou a questionar, né? Por que ele não tinha um tênis bom? E ele ficou tão chateado e falava, mas eu quero ter a vida dele, eu quero ter a vida dele, eu quero ter a vida dele. E aquela questão mental foi tão forte que realizou o sonho. Aí depois de meio minuto, apareceu o morador de rua no lugar daquele menino do tênis e o menino do tênis no lugar daquele morador de rua. Estou conseguindo acompanhar, né? Aí, rapaz, quando ele olha para o pezinho dele, que ele vê o tênis, ele começa a dar aquele êxtase de alegria, só que chega uma mulher com uma cadeira de roda e fala assim, me desculpa ter deixado você tanto tempo aqui, mas agora eu estou aqui para te buscar. Aí ele fica desesperado e a perna não mexe, só que quando ele olha para o menino do tênis rasgado, você sabe o que o menino está fazendo? Está pulando de alegria. Então, assim, quando a gente olha a vida da pessoa, quando a gente olha externamente, você acha que tudo é perfeito. Mas Deus te deu as 2 pernas, os 2 braços. Cara, eu me emociono, porque a coisa mais importante não adianta ficar aqui falando de que meus móveis é o melhor do mundo, de que meu atendimento é o melhor do mundo, mas quando você é satisfeito com aquilo que você tem, como que a probabilidade de dar certo é muito maior. Então, que nós possamos fazer isso. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Sabe as palavras, Fábio, e eu sempre falo, não compare seus bastidores com o palco dos outros. É isso aí. Compare
nem se compare com outra pessoa. Compare você com você. Se o que você está hoje está sendo melhor do que você foi ontem. E se amanhã você vai ser melhor do que você vai ser hoje. Quando nós temos essa consciência, muda tudo. E agora, gente, agradecendo a presença do Fábio aqui, eu quero o nosso momento desafio. Gente, nosso momento desafio, por favor, nosso chazinho. Esse chá aí deve ser bom, Esse hein? chá é maravilhoso. Olha só. Sai daqui patinando, né, Lindomar? De 2 a 5 quilos, em média, durante 15 dias. Ô, louco! E funciona. Então, nós temos um momento de desafio aqui. Coloca o WhatsApp aí, gente, fazendo um favor. As pessoas que participarem hoje e responderem qual empresa que nós convidamos para vir aqui hoje no nosso programa. E esse nome dessa empresa é bem legal, começa com S. E já todo momento foi falado, estava até agorinha aqui no nosso painel. Coloca a imagem aqui do chá, gente. Isso, obrigado. Quem participar e falar bem assim o nome da empresa, não vou dar colher de chá mais, tá? Quem fizer isso daí vai estar concorrendo a esse chá maravilhoso e quem está tomando está tendo resultado, gente. E aí, gente, mais uma coisa também, coloca aí um momento informativo para nós, fazendo um favor. Rapidinho. Oportunidade para vendedores. Nesse mesmo WhatsApp, para que as pessoas possam ter uma oportunidade. Enquanto estamos no tempo de pandemia, tem empresas contratando aí, gente. Aí, ó, oportunidade está aí. E o outro, gente, para nós, fazendo um favor, dos empreendedores. Mesmo WhatsApp, quem tiver interesse é só entrar em contato. Nós extrapolamos já um pouquinho o tempo, mas tudo por um motivo maior. E então eu quero deixar para vocês, essa foi a deixa do nosso programa de hoje, com os móveis planejados da Sandrin. E semana que vem nós estamos com outro atrativo, com uma outra empresa muito bacana. Fique conosco que semana que vem nós temos trazendo outras soluções urgentes para vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.